Entonces, muito bem, pessoal. Então, oficialmente, bom dia a todas e todos. E, bom, vamos falar hoje sobre pulsão. Assim, o que eu ia dizer para vocês é que eu tenho uma estratégia didática para a gente fazer isso, não é? Então, a minha ideia foi hoje. ah, não me preocupar tanto com o desenvolvimento de um rigor teórico, mas me preocupar mais com a importância clínica. Bom, naturalmente também com algum rigor, né? Naturalmente não vai falar, a ideia não é falar besteira, mas é claro que ah, no começo me parece que a gente, como tem um semestre inteiro para falar de pulsão, eu quero mostrar como que isso se manifesta muito na nossa clínica, na nossa vida cotidiana, e aos poucos eu quero avançar com vocês, né, para que a gente tenha desdobramentos desse conceito, aí sim, de uma forma muito mais robusta, né, em termos teóricos, mas indo, de certa maneira, aos poucos, tá? Então, eu não quero aqui fazer já assim como se eu estivesse falando minha tese de doutorado, coisa e tal. Não, não é uma defesa de tese, é uma aula que precisa ser útil para vocês. Então, vocês vão notar que nas minhas aulas, sempre a ideia que está por trás é que seja uma aula que, ao mesmo tempo, os deixe, de certa maneira, empolgados com os conceitos que a gente trabalha, até porque eu sou muito empolgado com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu gosto mesmo de falar sobre isso, gosto de pensar sobre isso, né? Então, para mim, preparar as aulas já é uma coisa muito prazerosa, né? E falar para vocês, bom, também, né? Porque compartilhar, enfim, sempre enriquece muito. Vejam, eu vou falar sobre pulsão, mas eu tenho a impressão de que a gente ganha mais se, ao invés de simplesmente eu lançar, não é assim, qual foi a frase que o Freud usou para definir e tudo mais, a gente faz uma certa articulação da pulsão com a fantasia, não é? Em certa medida também com o desejo. Por quê? Porque, bom, aí a gente consegue ver um certo circuito, tá? Então, eu tenho uma proposta, né? Como eu falei, uma proposta didática. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem muito à vontade de, enfim, levantar a mão aí, ou abrir o microfone, falar. A ideia é que a gente não deixe ninguém para trás. Como eu fiz a pesquisa lá no grupo, né? Eu notei que a maior parte de vocês tem alguma familiaridade com o conceito de pulsão. Mas a questão aqui não é simplesmente a gente ficar na definição. Eu gostaria de que a gente trabalhasse de fato os destinos da pulsão, tá certo? Então, como o texto do Freud, que aliás, eu acredito que eu mandei no grupo, né, dos matriculados lá sobre, enfim, as pulsões e seus destinos, né? Eu até acho que mandei a versão da edição standard. Eu até diria que se vocês tiverem acesso, é mais interessante que vocês procurem a, ou a edição da autêntica, que é muito boa, a tradução é muito boa, ou a da Companhia das Letras também, que, aliás, está disponível no nosso Drive, né? Eu preferiria. Mas como foi uma coisa que eu quis mandar para vocês agora, eu só dei um Google, baixei o PDF e tal. Mas eu posso pegar também essa da Companhia das Letras. Bom, mas vocês vão notar, não é, para quem não teve aula antes comigo, que eu não vou ficar me prendendo muito a essas questões de porque traduziu assim, traduziu assado. O importante para mim é a ideia que está sendo passada. Claro que a tradução é importante, não é? Ela muda, inclusive, a ideia. Mas da maneira como eu vou passar aqui é a maneira como eu entendo, tá? A melhor possibilidade de tradução e tal. Então, aqui a gente vai começar com Freud na veia, não é? Vocês vão notar que eu não vou usar
assim, exemplos lacanianos ou de qualquer outro autor para falar sobre a pulsão agora, até porque mais para frente a gente vai se dedicar a estudar a pulsão a partir do ponto de vista do Lacan, do Laplanche, não é? A gente vai entender como que isso opera também na psicanálise do Winnicott, a gente vai entender como que isso vai fazer parte absolutamente de todas as escolas de psicanálise, de modo que entender a pulsão, que de certa maneira enfim, opera, não é, em todas as linhas teóricas psicanalíticas, bom, isso garante a gente, né, uma certa fluidez para pensar a clínica, não é? Porque a impressão que eu tenho é que a gente não tem que ter uma clínica que a gente fica o tempo inteiro fazendo as conexões teóricas. Não, parece que a teoria a gente precisa absorver de tal modo que ela faça parte da nossa maneira de pensar o mundo, inclusive pensar o nosso dia a dia. Claro que eu não estou dizendo com isso que é para vocês ficarem, não é, aproveitando essas nossas conversas, para vocês ficarem analisando os amiguinhos, né, e tal, porque os amiguinhos não gostam, eles não são, não estão aí pagando vocês para fazerem a análise deles, e de certa maneira ao fazer isso, a gente acaba desmascarando coisas que não querem ser desmascaradas, não é? E por isso, então, a gente fica numa posição assim meio antipática, né? Aquele cara que fica analisando o tempo inteiro a quem está ao redor. Isso é um saco, né? A gente tem uma tendência, né, quando está estudando psicanálise, a fazer isso, e às vezes, inclusive com os nossos parceiros, parceiras, né? Ah, bom, a pobre da Márcia, durante meu, assim, todo o período de estudo, assim, acho que ah, já foi interpretada selvagemmente várias vezes, porque a gente, dentro de um casal, acaba fazendo esse tipo de maluquice. Mas isso, bom, tem a ver muito mais com as nossas próprias inseguranças do que, de fato, com uma interpretação psicanalítica, né? A gente precisa pensar até que ponto a interpretação que a gente faz tem a ver com as nossas próprias fantasias. Então eu acho isso de essencial importância. Bom, eu vou começar falando o seguinte: veja, tem uma ideia eixo aqui, né, que a pulsão em Freud ela é uma força constante, não é? Então essa força constante exige trabalho psíquico, não é? Ele é, como vocês sabem, então um conceito limite ou não sabem, né? Mas fiquem sabendo, então, entre o corpo e a mente, tá bem? Então, nem é exclusivamente um conceito mental e nem é um conceito exclusivamente corporal, de modo que a gente cria nesse meio algo que a gente vai chamar de psíquico, ok? Então, o psiquismo justamente é formado nessa intersecção entre o que a gente vai chamar do nosso mundo mental e do nosso mundo corporal, não é? Ou somático. E olha só. Eu acho que vocês hoje precisam sair entendendo onde que a pulsão pega, não é? Mas pega na rotina mesmo. Pega quando você tem ciúmes, pega quando você tem raiva, quando você tem culpa, ou quando você tem um crush, não é? Ou quando você vai fazer um trabalho criativo, tá certo? Então a gente vai tentar entender quais são os quatro destinos, não é, que o Freud descreve que operam nessas situações ordinárias da nossa vida, não é? E aí a gente vai entender como que a fantasia vai articular a pulsão e o desejo, né? A fantasia sendo então a, o mecanismo, o sistema de encanamentos por onde essa força vai poder passar, ok? Então, bom, olha, gente. ah, Como ele é um conceito básico, né? Então eu vou tentar pensar de uma forma assim bem concreta. Queria que vocês imaginassem para a gente começar um dia comum na vida de vocês. Eu vou imaginar que vocês
acordam assim sentindo uma leve pressão. Uma pressão para alguma coisa. Pressão para alguma coisa que não tem nome ainda, ainda não tem um objeto. Então, vocês sentem que tem algo, não é? Tem uma certa energia no sentido de fazer ou de não fazer alguma coisa. Mas aí não tem um motivo muito claro ainda. Veja só, tem o boleto que venceu ontem, o relacionamento tá ok, não tem nada muito urgente no consultório, não é? Ah, e ainda assim tem alguma coisa que te pressiona, não é? Por dentro. E você não sabe muito bem para que é, o que que você deveria, o que que eu devo querer, não é? Vocês já sentiram às vezes essa sensação de eu quero querer alguma coisa, não sei ainda o que, ou seja, isso vem, é um desejo de desejar, não é? Se a gente pensar no caso mais típico desse desejo de desejar alguma coisa, bom, a gente pode pensar no caso específico do tédio, por exemplo. No tédio, a gente quer querer alguma coisa e não está conseguindo encontrar objetos, tá? Então vamos dizer que no tédio fica fácil a gente entender que ali há uma pulsão, mas ainda não há objetos para onde direcionar essa pulsão, ok? Então, vamos pensar o seguinte: você continua então, né, nesse dia, essa força está te pressionando. Bom, ela tem um cheirinho então de pulsão. Ou seja, ela não é um estímulo que veio de fora, não é? Alguém que apareceu. Não, é uma pressão que insiste. Ela insiste em buscar algum caminho para descarregar, né? Então, o princípio do prazer, para o Freud, tem exatamente a ver com essa ideia de buscar uma descarga, ou seja, diminuir a tensão do sistema psíquico, porque essa tensão, não é, gera desprazer. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, quando vocês estão com muita vontade de ir no banheiro, de repente vocês vão, e aí então vocês aliviam essa tensão, né? Então, é prazeroso aliviar a tensão. Mas é que existem muitas outras maneiras e possibilidades de se aliviar a tensão. Então vamos lá. Você num dia comum vai lá, vai pegar o seu celular, certo? Então pega lá, 30 segundos você já está lá no Instagram, está rolando o feed, e aí você topa com a foto de alguém que você quase ficou no passado. E dá assim um calorzinho, dá uma curiosidade, e isso começa a se misturar com uma certa culpa, e aí uns minutos depois você começa a se irritar com o seu parceiro ou a sua parceira. Muito bem. Olha só, parece que as coisas que eram, enfim, uma pressão constante vão tomando caminhos e vão se transformando, né? Então, vamos lá. Então, vamos dizer que você começou a ficar irritado do nada, não é, com o seu parceiro. Você não está entendendo por quê. Ah, tá bom. Aí, daqui 15 minutos, você, ao invés de estar irritado com seu parceiro, está se sentindo culpado. Ou seja, a culpa volta numa forma de, bom, eu vou compensar. Ou seja, primeiro sentiu uma atração por alguém que você quase ficou no negócio, depois você sentiu, enfim, uma irritação com seu parceiro, depois você sentiu culpa, você quis fazer uma reparação. Ok. É, a ideia aí é que isso tudo pode ser parte, não é, dessa mesma pulsão, dessa mesma força, não é, que aparece de uma maneira ainda informe, não é, buscando formas. Então, a pulsão é muito importante que vocês pensem o seguinte, como uma força informe que busca uma forma de expressão. Só que essa forma de expressão, ela, em geral, para poder se expressar, ela vai precisar passar por um circuito. E esse circuito tem justamente a ver com a nossa fantasia, tá certo? Então, vejam só, essa mesma pessoa que ficou culpada e queria compensar, vamos dizer que ela abre o aplicativo do banco e paga uma doação que ela tinha ficado de fazer. E aí depois ela começa a ser assim, um pouco mais educada que o normal com o porteiro. Também, não sei, a pessoa ela não era ruim, mas nesse dia ela deu mais atenção.
Bom, não sabemos por quê, não conhecemos ainda a fantasia dessa pessoa imaginária, mas entendemos já que a pulsão ela está tomando caminhos interessantes. Então vamos imaginar que à noite essa mesma pessoa vai ter um estalo criativo, não é? E aí fica uma hora aí desenhando um projeto, não é? Fica ou vai escrever ou vai tocar violão, percebe? A gente está falando aí da sublimação, naturalmente, que é um dos estilos da pulsão, mas a questão aqui é que num dia banal, os quatro destinos da pulsão, a gente acabou de falar aqui, né? É claro que eu vou descrever cada um deles, mas é muito importante entender que o tempo inteiro esses destinos da pulsão estão acontecendo em nós e, naturalmente, nos nossos pacientes. Então, vejam só, em primeiro lugar, a gente tem uma atração. E aí essa atração sofre um destino que é uma reversão, ou seja, uma afeição que vira implicância. E a implicância, ao invés de você ter com o objeto que você desejou, você vai deslocar, talvez, para sua parceira. Percebe? Então, bom, a gente tem aí uma das possibilidades. Outra possibilidade é essa que acontece quando essa pulsão retorna contra o eu. Então, vamos dizer que isso que eu odiava no outro, depois eu me sinto culpado porque eu passo a odiar a mim mesmo, porque eu não teria o direito de sentir aquilo, não é? E aí, é claro que a gente está introduzindo a ideia de que a lei vai também fazer parte da formação da nossa fantasia, portanto, vai orientar nesse encanamento que vai formar o fluxo do nosso desejo, também um destino para a pulsão. Então, a autossabotagem, não é? A culpa. E aí vem um recalque. Então, vamos imaginar, não, isso nem passou pela minha cabeça. Isso não passou pela minha cabeça, então a, a ideia some. Só que se a ideia some, a ideia aqui é que há uma clivagem entre esse conteúdo representacional, que era a cena que você desejava com essa pessoa que você encontrou, e o afeto. O que que acontece com o afeto? O afeto permanece. Tá? O afeto permanece. Só que o afeto permanece sem nome. E aí, esse afeto que permanece sem nome, naturalmente, ele vai precisar ter também algum destino. E a gente vai ver isso hoje. Veja, o Freud ele chama a pulsão de um conceito limite, não é? Como eu falei para vocês, entre o somático e o psíquico, não é? Então, assim, a, a- eu gosto de apresentar a ideia assim como a pulsão, a gente pode pensar como uma energia com um endereço incerto, não é? Ela não tem um endereçamento claro, né? Não dá para a gente dizer que a pulsão é um querer, por exemplo, porque quando a gente quer alguma coisa. Quando a gente tem uma pulsão, a gente só tem uma pulsão, tá bem? Então, eu acho que isso é claro para a maior parte de vocês, mas eu gostaria de saber se até aqui está tudo tranquilo para todo mundo. É, ótimo. Que a coisa vocês me interrompam, viu, gente? Não vamos deixar passar nada. Assim, eu vou devagar, mas a gente vai chegar em lugares interessantes. Então, veja, a questão é que essa coisa com endereço incerto, ela insiste. Né? Ela insiste. Ela nasce com o corpo, mas ela só vai virar vida quando ela encontra as fantasias que deem para essa pulsão uma cena. E eu quero chamar muito a atenção nessa ideia da cena, porque veja, a- na nossa vida pulsional e na nossa fantasia a ideia não é exatamente que a gente deseja alguém, por exemplo. A gente deseja uma cena com alguém. Não é que a gente deseja alguma coisa, a gente deseja uma cena com alguma coisa.
Existe um teatro psíquico, inconsciente, que nos faz, então, vejam só, quando a gente está pensando na sexualidade humana, vamos imaginar que ela se expressa sempre através de cenas, certo? É, é, vejam, naturalmente você pode olhar para uma pessoa e ficar atraída pela pessoa, mas tem uma cena implícita ou de uma atividade ou de uma passividade, mas de alguma maneira você precisa criar uma cena, nem que ela seja muito fugaz, para que aquilo tenha algum interesse. Então vamos imaginar que, bom, vocês têm aí cachorro, gato, bom, eles ficam com sede, eles vão lá e tomam água, certo? Bom, no nosso psiquismo isso é um pouco diferente. Você, embora tenha necessidades biológicas, vocês já repararam que às vezes, bom, para quem gosta, por exemplo, de Coca-Cola, e eu gosto, para ilustrar isso aí, eu gosto de lembrar de quando eu estava descendo uma montanha lá, que eu fui, tava lá eu e a Márcia, a gente querendo morrer de cansado, e a gente passou o último dia inteiro da caminhada falando na cena de quando a gente chegasse e encontrasse uma Coca-Cola para a gente tomar, porque depois de 6 dias de montanha, a ideia era encontrar uma latinha gelada de Coca-Cola. Tinha um erotismo nisso, percebe? O erotismo era, puta, aquela. Não era exatamente tomar Coca-Cola, não é como se fosse água. Não, era tem o toque no lábio daquela latinha gelada, não é? Tem aquele engolir aquele líquido geladinho com gás e com algum açúcar, porque às vezes você também perdendo as energias, você, enfim, erotiza tudo o que você faz na sua vida. E aí que eu quero deixar esse ponto como muito importante para todos nós, como é que não tem nada que a gente faz sem erotismo. Percebe? Então, bom, porque não tem nada que ele fazer, mas toda a nossa fantasia funciona com base, não é, nessa canalização das nossas pulsões, não é? Sendo que as nossas vontades, embora elas sejam muito diferentes do que é o nosso desejo, não é? E às vezes podem até ser contraditórias, porque a gente vai pensar que o desejo enquanto um fluxo, uma tendência, e já vamos chegar lá para vocês entenderem isso, mas a, a nossa vontade às vezes é contrária à fantasia, por quê? Bom, porque nós temos justamente inversões nessa ideia da pulsão, que são muitas vezes inversões de polaridade. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que você tem uma certa atração, mas você não deveria ter, não é? Deu aquele tesão que não era para ter dado, e aí o que você sente no final das contas é um certo asco de uma pessoa. Mas não é curioso que uma coisa que você então sentia vontade, aí de repente você transforma isso num asco? Então, o nosso psiquismo é cheio dessas distorções, principalmente na sua volta contra o oposto, não é? Então, vamos pensando assim, né? A pulsão, ela não é o instinto, não é? Porque o instinto, veja, ele já tem um roteiro fixo. O instinto ele não passa pela fantasia. O instinto, ele simplesmente é bom, o bebê nasceu, ele vai mamar, ele tem um instinto animal, não é, para conseguir sugar o seio da mãe, não é, e então matar a sua fome. Ele ainda não erotizou esse seio, ele está indo para o seio da mãe, assim como o cachorrinho e o gato estão indo tomar água, certo? Então, é só na medida em que a gente vai desenvolvendo uma fantasia que a gente pode dizer que surge essa coisa que a gente está chamando aqui de desejo, tá certo? Mas a pulsão, vejam só, ela tem, em primeiro lugar, agora, veja, eu preciso fazer um parênteses, porque isso aqui é muito importante que vocês decorem, tá? Tem algumas coisas dessa aula que eu vou precisar que vocês decorem. Então, claro, isso está lá no texto do Freud, mas a gente está tentando assim esquematizar, embora o Freud já deixe isso muito esquematizado no texto dele. A pulsão, em primeiro lugar, ela tem.
essa pressão que eu estou falando para vocês, que é uma força, não é? Drang, não é? Então, eu não sei falar alemão, tá, gente? Então, quando eu falo, é do jeito que eu tirei da minha cabeça e tal. Mas eu imagino que vocês também tenham as formas de vocês. Mas essa pressão, ela é um componente inicial da pulsão, tá certo? Bom, essa pressão, ela tem uma fonte. Essa fonte é alguma zona do corpo, não é? Porque a gente está falando que a pulsão ela vem inicialmente do corpo, né? E a gente está falando do Freud, que fala que nós nascemos como perversos polimorfos, ou seja, o nosso erotismo não está ainda localizado e organizado de uma maneira genital, portanto, o nosso corpo inteiro é um corpo erótico, ou seja, um corpo que quer sentir prazer. E o que quer sentir prazer para o Freud? Bom, é você se livrar do desprazer, tá? Mas o que que acontece? Então, se a gente tem, por um lado, uma fonte, que é um lugar do corpo, e a gente tem uma pressão, a gente tem uma outra coisa que o Freud vai chamar de meta, tá certo? Meta ou alvo. Qual que é a meta ou alvo? Bom, a meta ou alvo é a satisfação. Então, você pode ter uma meta, não é? Que tem a ver com mais com o olhar, outra que tem a ver mais com a pele, outra coisa. Então, você tem uma meta. E aí a gente tem um conceito um pouco mais complexo, não é? Mas que hoje vai servir aí de meio, que é o objeto. O objeto que é um objeto contingente, portanto, ninguém tem uma pulsão relacionada a um objeto. A gente tem uma pulsão e pronto, como eu falei para vocês. É diferente daquela vontade de tomar Coca-Cola. Tinha um objeto ali já. Então, aquilo era fantasia, não é? Dando uma certa roupagem para a pulsão, ok? Então, a fantasia é o que erotiza a pulsão e faz com que então eu encontre um objeto. Agora veja, esse objeto é variável, não é? Então, o objeto pode ser uma pessoa, não é? Pode ser um hobby, pode ser uma ideia, pode ser um time de futebol, pode ser um ritual meio bobo, mas que te apazigua. É, olha, a pulsão empurra. A fantasia encena, tá? E o desejo é esse fluxo ou essa tendência que aparece quando esse encanamento da fantasia começa a levar as águas da pulsão, tá? Complicou? Tá ok? O desejo o quê, Eduardo? O desejo é o fluxo, a tendência, percebe? Agora, o que que acontece? Muitas vezes a tendência, não é, que é gerada justamente pela nossa fantasia, bom, essa tendência ocorre que muitas vezes ela entra em atrito com os ditames do ego. A Luana fala, como se fosse o GPS. Gostei, gostei. Pode ser o GPS. É que eu sou mais analógico, então eu estou indo por um sistema hidráulico, assim, eu estou indo por um sistema de encanamentos, o que é mais fácil de eu entender. Mas se você quiser pensar como um GPS, não é? Eu acho que é possível também. Na verdade, a gente, através dos nossos encontros com o mundo, a gente vai entendendo e vai criando caminhos de fantasia que vão fazendo com que cada um de nós sejamos completamente diferentes uns dos outros. Porque, veja, a nossa fantasia, ela não tem a ver só com o conteúdo. Ela não tem só a ver com, eu gosto de Coca-Cola. Bom, porque a maneira que eu gosto de Coca-Cola, e que eu narrei, por exemplo, com a ideia da latinha, e para mim, por exemplo, a latinha de Coca-Cola é muito mais gostosa do que a garrafinha. Por quê? Porque tem aquela coisa do geladinho da latinha, que então para mim tem uma coisa de textura, tem a minha forma. Veja, então no meu erotismo tem uma forma,
não é, de gostar de Coca-Cola. No de vocês, pode ser, não, eu nem gosto de Coca-Cola, mas o que eu gosto é de uma outra coisa e por causa de outros detalhes. Percebe? O nosso erotismo tem uma questão com, muitas vezes, com a textura ou com o ritmo, não é? Ou quando você vai ouvir aquela música que você quer ouvir, bom, tem uma série de coisas por trás, mas esse, essa, essa nossa estética pessoal, ela começa a surgir desde cedo, justamente porque a gente está buscando prazer nas coisas. Esse prazer é um prazer erotizado. Portanto, por isso a gente é tão esteticamente diferente, e por isso é tão importante que quando vocês estiverem ouvindo o paciente, vocês estejam pensando também nesses termos sensoriais. Ou seja, o que que é aquele gostosinho que ele está querendo, mas que no final das contas a fantasia dele precisa fazer várias distorções para que aquilo possa se expressar. Uhum. Então, bom, esse é o nosso primeiro passo aqui, não é? Como eu falei para vocês, a pulsão empurra, a fantasia encena, porque a gente sempre tem essa cena, o lábio tocando a latinha da Coca-Cola gelada. Perfeito. E bom, o desejo é o fluxo, mas a gente vai falar sobre desejo em outras ocasiões. Então, vamos lá. Para não ficar muito abstrato, vamos pegar de novo, assim, vamos fazer uma chave didática, né? Um mapinha. Então, veja, a pressão é o corpo te pedindo alguma coisa. Pode ser um calor, não é? Pode ser um toque, ou pode ser uma tensão, não é? Tem uma pressão ali que te leva, não é? Que te tensiona. Pode ser um tédio, não é? Que gruda e você fala, poxa, eu tenho esse tédio, e aí você sente então a pressão, não é? Então é sempre o corpo te pedindo algo. Vocês já perceberam isso? Vocês têm essa consciência de que muitas vezes vocês têm o corpo pedindo algo que vocês não sabem muito bem o que, não é? Então, em segundo lugar, a gente tem a cena. Então, se por um lado você tem a pressão, por outro lado, você tem uma cena que oferece o primeiro encanamento para que essa pressão flui. Então, a mente vai oferecer uma historinha mínima, não é? Mesmo que seja só, se eu fizer essa foto agora, eu relaxo. O negócio é que eu tenho que tirar uma selfie aqui no negócio, porque senão não vou ficar de boa. Tá. É bom, alguma coisa te pressionou, você encontrou esse caminho na sua fantasia e entendeu que então você precisava tirar aquela foto. Ou se não, em algum momento você falou, cara, se eu responder com uma certa raivinha, vai também aliviar essa minha pressão. Bom, por que que isso passou pela minha cabeça? Bom, porque pelos caminhos da sua fantasia, isso te pareceu uma maneira boa de aliviar essa pressão que você sentia. Então tinha a ver com um alívio. Ou aquelas pessoas que dizem, não, se eu fizer academia, eu vou ficar mais, eu vou me purificar mais. Não é? Ou seja, a- a- ele encontrou na fantasia dele a ideia da erotização dessa academia. Tá bem? Então, isso quer dizer que essa pessoa ela nasceu gostando de academia? Não, mas a fantasia dela faz com que a academia seja uma saída possível para essa pressão. É como se a academia fosse então uma torneira que você abrisse então nesse encanamento e te aliviasse a pressão, certo? Ou como se aquele toque ou aquela resposta que mal dada que você queria dar e deu, não é? Então, tudo isso faz com que a gente vá entrando um pouco em contato com esse fluxo, com essa tendência que é o nosso desejo. Ou seja, quando a cena cola, aí a gente fecha um circuito, não é? E às vezes vai. Não é? Então, quando a gente consegue então ir no mesmo sentido que o nosso desejo, tá certo? Às vezes dá boa, não é? Quando a gente, por exemplo, faz uma sublimação, né? Às vezes não dá tão boa quando a gente tem, por exemplo, enfim, um sintoma que para nós é desagradável, né? Então, aí, bom, vamos agora começar a matizar isso um pouco melhor. Então, gente, para quem já está mais avançado na teoria e para quem não está, simplesmente ouça sem querer ter muita preocupação agora.
A ideia é, você tem um representante ideativo e você tem uma cota de afeto, né? Então, quando a gente diz que o recalque não é aquela coisa que vai toda para o porão do psiquismo do mesmo jeito, né? Você tem uma ideia que precisa ser expulsa, não é? Que é da consciência, do sistema pré-consciente consciente, mas aquele afeto fica circulante, né? E ele vai aparecer naturalmente deslocado ou condensado, não é? Ele vai virar angústia difusa ou irritabilidade ou antipatia ou nojo ou uma obsessão de controle. Enfim, o afeto vai precisar se conectar a outros representantes, já que aquele representante que era, por exemplo, atropelar a velhinha na rua, não pode. Ah, então eu vou fazer outra coisa, e aí essa outra coisa tem ainda uma energia que vai se conectar a um representante que seja talvez o mais próximo possível dessa velhinha na rua, de modo que eu ainda não sinta o sinal de angústia do ego que faz com que eu reforce o recalque. Tá? Então é por isso, gente, que essa questão é assim: quando você faz uma interpretação para um paciente, é importante que ele esteja pronto para a interpretação, porque senão ele vai levantar ainda mais resistências em relação àquilo que era o desejo dele, né? Ou seja, o desejo, no final das contas, era atropelar a velhinha, que no final das contas era matar a mãe. Tudo bem. Mas você faz essa interpretação no momento ainda muito cedo? O que ele faz? Poxa, aí ele se enche de defesas mesmo e nunca mais volta com esse assunto. Então, é importante que a gente vá margeando e pontuando as possibilidades de o paciente conseguir lidar com as angústias que trazem, não é, aqueles conteúdos recalcados. Agora, lembre-se, não é só conteúdo, é também forma. Porque às vezes a pessoa, veja só, a ideia não era simplesmente matar a mãe e fazer que ela desaparecesse, era atropelar a mãe. E isso pode ter alguma questão. Atropelar a mãe é quando você dá uma forma para essa pulsão que, através da sua fantasia, encontrou a ideia de matar a mãe. Mas no fundo você só queria buscar, não é, ou obter um prazer ou evitar um desprazer, tá bem? Então, é como se quando há um recalque, o pensamento fica desconvidado da festa, mas a emoção fica lá, tá bem? Então, assim, eu estou usando assim emoção sem diferenciar de afeto e tal. É mais porque, enfim, eu estou procurando assim provocar em vocês a sensação disso que eu estou dizendo, tá bem? Então veja só, vocês já entenderam que o objeto da pulsão é variável. Ele serve como uma hospedagem para essa descarga. E isso vai mudar muito, porque hoje pode ser o celular, não é? Amanhã pode ser o treino, depois pode ser um comentário passivo-agressivo, e depois pode ser a escrita de um texto. A questão é que o objeto muda. E aí a clínica vai acompanhar não só esse objeto enquanto conteúdo, mas enquanto forma. Portanto, é importante que vocês se aprofundem com os pacientes de vocês, que eles disserem eu queria escrever um texto. Tá certo, você queria escrever um texto como? Ah, não, eu queria pegar um lápis e escrever um texto a lápis sobre tal e tal coisa, porque tem a textura do lápis, tem aquela coisa, tem o cheiro, tem uma série de questões. Bom, isso te dá muito mais riqueza sobre a fantasia. Percebe? Então, quando a gente está pensando por onde a pulsão pulsa, bom, ela pulsa e a gente vai se dar conta dela ah, através, não é, desses desconfortos, dessas pressões e depois através do nosso par fantasia desejo. A questão é que o nosso desejo é uma tendência, então a gente não vai nomear o nosso desejo. A gente às vezes fala, né? Nossa, meu desejo era estudar em Harvard. Não, bom, isso aí é a sua fantasia, né? Que ela está sustentando um desejo de alguma outra coisa mais profunda que a gente precisaria ver. Mas, embora a gente possa fazer uma nomeação assim, de uma forma imprecisa, porque a gente está aí confundindo a vontade, não é?
com o desejo, o desejo ele vai ser uma coisa mais profunda. Ele só é uma tendência, e aí, para a gente entrar em contato com ele, a gente precisa entender na nossa fantasia, na nossa fantasia faz estudar em Harvard ser um objeto interessante para a sua descarga pulsional. Percebem? Então tá. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os destinos da pulsão que o Freud traz para a gente. E eu queria saber, por enquanto, se está tudo bem. Então, ok, tá difícil de entender, mais ou menos. A gente vai ajustando aqui a nossa vibe. Tá bom. Então vamos imaginar que. Fala, Helder. Olá, bom dia. Bom dia. É, Você coloca essa questão, não é, da pulsão que empurra, da fantasia que encena e do desejo que seria essa tendência, certo? Isso. Nessa tendência é que entra o objeto para poder satisfazer o, o problema que essa pulsão causa. Então a gente sempre satisfaz essa pulsão através da manifestação de objeto passado pelo nosso desejo, passado pela fantasia que vai pelo desejo e que criamos Isso. um objeto. Isso. Eu quero que vocês imaginem que, veja, a fantasia e o desejo como dois aspectos de uma mesma coisa. Ou seja, não há desejo se não houver fantasia, tá certo? Então, a fantasia é uma forma da gente organizar o mundo, não é? Ou seja, é a lente pela qual o nosso corpo pulsional percebe o mundo e o transforma. E então a questão é que a gente nunca tem um contato direto com a nossa pulsão, porque a nossa pulsão nunca é uma pulsão já ligada a um objeto, não é? Então você não pode dizer, nossa, minha pulsão ficou bem louca porque com fulano, né? Não dá porque ele não tem objeto, ela simplesmente pulsa, ela é uma força. Agora, com a fantasia, sim, aí a gente fecha um circuito na qual essa força que pulsa, não é? De certa maneira, ela vai se encontrar, porque veja, ela é como se ela fosse assim ela vai ter um ímã, não é? Ela vai ter um ímã e de acordo com a sua fantasia, ela se conecta mais fácil ou mais dificilmente a algum objeto específico. E algum objeto específico tem todas essas características da fantasia, ou seja, a gente muitas vezes fala, ah, mãe, mas não é qualquer mãe, é aquela mãe com aquele cheiro, com aquele toque, com aquele. Não serve outra mãe. Entende? É aquela mãe. Você percebe o bebê quando ele tem um paninho e ele quer aquele paninho com aquela textura, com aquele cheiro fedido que ele tá já com 2 anos e não larga o paninho porque o paninho é o objeto transicional dele. Aquele ali é um objeto que nem é o corpo dele, nem é o mundo, mas ele tá então muito conectado a esse paninho que o apazigua. Entende? E o apazigua justamente porque ele serve como um objeto para suas pulsões. Ele está no momento de se desligar de um autoerotismo, a gente vai chegar lá, e se ligar então a um amor objetal, não é? E que é, enfim, eu vou então amar o mundo lá fora e a mãe é outra mesmo, não vejo ela como uma parte minha, a gente não está aqui como uma massa. Mas para isso ele vai precisar, enfim, mas isso é outra aula, né? Mas eu não sei se eu te respondi, Helder. Foi bem? Foi Obrigado. ok? Obrigado, obrigado. Perfeitamente. Deixa eu ler aqui, só que me parece que eu recebi uma mensagem no chat. Ih, tem 6 mensagens no chat. Ah, tá. Não, mas aqui tá, o resto já foi. Então vamos lá. Aqui a Soraya pergunta, ela diz o seguinte: só gostaria de saber melhor sobre o afeto. Né? Ele tem uma acepção bem mais ampla que aquela comumente atribuída, certo? É isso. Sim, o afeto tem. Vamos pensar o afeto, a princípio, não é? Como um aspecto quantitativo, ou seja, ele é uma energia que pode ser maior ou menor. Mas vamos pensar o afeto, por enquanto, veja, depois a gente vai complexificar bastante a ideia do afeto, mas por enquanto a gente vai pensar o seguinte: tem uma representação, por exemplo, latinha de Coca-Cola, e o afeto ligado a essa representação, que é, nossa, quero muito, ou quero pouco,
Ou seja, com a mesma representação, você pode ter um quantum maior de afeto ou menor de afeto, tá bem? Então, assim, quanto maior for esse afeto, mais ele tem a tendência de gerar um sintoma no caso de um recalque, né? Ou seja, quanto mais importante for para você, quanto mais tesão você tiver naquela coisa, mais o recalque daquela coisa vai tender a se transformar em algum sintoma sensível, tá bem? Não sei se era isso a ideia. Então, veja, é muito importante que vocês sempre pensem a representação psíquica num par afeto-representação. Então, vejam só. Tem coisas que a gente olha e até dá um certo tesão, mas você vê que às vezes é um pequeno tesão. Tipo, é uma coisa que você fala, vai legal, mas não, também não sou louco por isso. Tá bom. E tem outros que parece que são avassaladores, né? Então, isso na nossa vida consciente. Imaginem na nossa vida inconsciente, não é? O quanto esses afetos sempre precisam estar animados por alguma energia. E é essa energia que a gente vai, nesse momento, chamar de afeto. Veja, a energia ligada a uma pulsão de vida, a gente vai chamar justamente de libido, né? Então, essa libido, que é aquilo que nos faz erotizar o mundo exterior e que pode ser maior ou menor, tá? Mas não vamos complicar. A nossa ideia aqui é, por enquanto, entender que existe um componente representacional e um componente afetivo. Então, tem a coisa e tem o afeto da coisa. Esse afeto da coisa, ele pode ser maior ou menor. Então, quanto maior for o afeto, maior vai ser a energia circulante. E o que que o Freud fala que acontece com a energia circulante quando a gente recalca, ou seja, faz com que essa representação seja escondida? Ele vai gerar angústia, isso vai ficar circulante. E aí ele vai tentar essa mesma quantidade de afeto, como é uma energia circulante, ela vai buscar outros representantes para ela poder se conectar, certo? Então, se eu estava Coca-Cola não pode, porque na minha religião isso aí eu vou morrer e tal, então eu vou conectar isso à Fantaúva. E porque a Fantaúva é um representante da Coca-Cola, mas então com isso a gente vai formando cadeias de significantes, não é? Para falar uma coisa mais lacaniana. E você vai até um lugar da cadeia de significante que você veja, não, isso aqui já não é mais tão angustiante, mas ao mesmo tempo ainda me remete ao objeto principal, né? A representação principal, perdão. Ok? Então tá bom. Aí a Dani está perguntando, sem ela, a, a pulsão ficaria à deriva, causando mais angústia? Ou seja, precisamos de fantasias para nos organizar? Exatamente. Exatamente. A gente precisa de fantasia para nos organizar. Aquilo que acontece quando a gente não consegue ter nenhuma representação, mas a gente sente como angústia, né? A angústia, ela tem muito a ver com a nossa incapacidade de trazer representantes, ou seja, de representar alguma força, tá bem? Então é exatamente isso. Bom, vamos seguindo. Então, gente, o que que é o principal, assim, os principais destinos da pulsão que o Freud vai trazer para a gente? Eu vou falar os quatro e daí eu vou falando sobre cada um. Primeiro é a reversão ao seu oposto, tá? Bom, antes disso, deixa eu ouvir a Luana. Fala, Luana. Só rapidinho, que você estava falando da angústia, e aí na clínica, por exemplo, quando a pessoa chega falando que sente um vazio, que nada tem sentido, que tanto faz, tanto fez, que a gente geralmente associa a estados depressivos, isso teria a ver com a angústia, então? A possibilidade de representar, da fantasia fazer seu trabalho de significado ali? Exatamente, tem a ver. Porque às vezes, o que que acontece? No nosso constituição psíquica, muitas vezes a gente tem áreas em que a gente simplesmente, não por uma questão de proibição, mas às vezes até por uma questão de impossibilidade de simbolização, eu não consigo
criar qualquer fantasia. A gente vai chamar daquela área, bom, se a gente for pelo André Green, a gente vai pensar naquela área branca do psiquismo, ou seja, uma área de não inscrição, uma área de impossibilidade de criar inscrições e inclusive de criar as fantasias. Então, quando a gente não consegue criar a fantasia, a gente também não consegue entender o desejo. Por isso que a gente tem muito paciente que chega angustiado e fala: Mas eu não sei mesmo o que eu quero, na verdade eu nem quero nada. Eu não me sinto nem impressionado para nada. Na verdade, não queria nem ter vindo. Eu vim porque as pessoas me enchem o saco, mas eu não sei, eu tô aqui. E aí você vê que a gente está diante de uma coisa um pouco diferente da neurose. Porque isso aí não é um conflito que tem um desejo, aí tem uma proibição, e aí então você tem um sintoma que vai sobrar por trás disso. Não, em geral, quem vem com uma neurose está se batendo. Tá se batendo, ele que nem um peixe fora d'água. O peixe foi tirado da água, ele tá lá se batendo para tentar voltar para a água. Depois ele quer alguma coisa ou ele quer querer. Quem não quer, quem está nesse vazio, nesse branco, é porque muitas vezes tem uma falha na capacidade de simbolização e entra naquele tipo de sofrimento que eu chamei ontem de um sofrimento não neurótico, ok? Então, esse sofrimento não neurótico, né, que eu posso até mandar o livro da Marion Mineb, se vocês tiverem afim, eu mandei até, acho, no grupo, é interessante para vocês darem uma olhada. Mas, bom, vamos seguir aqui, porque eu queria alcançar algumas coisas hoje. Então, veja só, tem os destinos da pulsão aparecendo no cotidiano, mas a gente ainda não aprofundou muito. Veja, em primeiro lugar, qual que é um dos destinos da pulsão? É a reversão ao seu oposto. A gente vai falar sobre isso. Qual que é o outro destino possível que o Freud traz nesse texto, que é entre os textos metapsicológicos do Freud, que a gente chama que são os textos de 14 e 15, que vocês vão encontrar num volume só da Companhia das Letras, que, aliás, se for para vocês comprarem um livro do Freud hoje, comprem esse livro, não é? Que é, eu não sei qual volume que é, mas é o de 1914 e 15, onde tem, então, a introdução ao narcisismo, tem luto e melancolia, tem as pulsões de seus destinos, tem, enfim, o inconsciente. São textos fundamentais do Freud. E veja, ele não terminou, era para ele ainda ter escrito mais um texto sobre sublimação, e tal, mas, enfim, o Freud teve os seus caminhos, não é? Ele mesmo teve também os seus enfim, as suas fantasias, os seus desejos, e o caminho dele foi por aí. Tá bem? Então vamos lá. Outra coisa, além da reversão ao seu oposto, e o que que é a reversão ao seu oposto? Imagina quando você vai do ódio ah, ao amor. É uma coisa meio esquisita. No fundo, você não gosta daquela pessoa, mas você se vê tratando ela de uma maneira tão assim, boazinha, mas fala, mas eu não gosto, soa falso. Isso é uma coisa que a gente vai chamar mais tarde de formação reativa. Ou seja, mediante a impossibilidade de odiar alguém, eu vejo essa pessoa de uma maneira amorosa. Tá? Ou o contrário, vamos imaginar outra formação reativa. Então vamos dizer, aquela pessoa que te dá tesão, mas não poderia te dar tesão, então você sente um certo nojo. Certo? Por isso que quando surgem sentimentos assim como o nojo na clínica, você fala, pô, mas nojo? Porque veja, toda vez que é uma pulsão que está sofrendo alguma distorção, você consegue perceber que tem assim uma certa desproporção. Vocês já perceberam isso? Como tem. Ah, por exemplo, um exemplo claro para isso. Sabe aqueles homens que são muito machões e eles odeiam homossexuais e blá, blá, blá? Bom, por que que eles odeiam tanto os homossexuais? No final das contas, era só ele não ficar com o homossexual. Ah, não, mas é que aquilo ali para ele possivelmente desperta um desejo inconsciente, que pode ser de passividade, que pode ser do toque, pode ser do que quer que seja, mas é um desejo homossexual. E esse desejo homossexual faz com que então ele veja isso como extremamente desorganizador para o ego. Esse ego lança um sinal de angústia, então ele transforma essa pulsão, essa força, no oposto dela. Então a gente está falando aqui das maneiras como de constituir uma fantasia. Então essa fantasia dele de que o homem é perigoso para o mundo, o homossexual, porque não sei o quê, e daí ele odeia, ele agride. Bom, assim, porque ele não consegue simbolizar o seu próprio, a sua própria atração,
não é? E ele transforma numa repulsa, percebe? Aqui mantendo cuidado para a Isabela falando, para não dar uma de Freud com Dora. Isabela, você está falando isso no sentido de não fazer uma interpretação assim selvagem, ou você está falando mais no sentido como é que é? O que que você quis dizer? Deixa eu entender melhor aqui, que a gente ajusta. É porque o Freud fazia muita interpretação com a Dora de que o nojo que ela sentia daquele homem, que eu não lembro o nome, enfim, Senhor era K. na verdade um desejo que ela não poderia sentir, né? E, Ah, enfim, hoje tem muitas leituras de como uhum. que ele estava sendo totalmente machista, né, com ela também, sem conceber de que, na verdade, sim, ela estava com nojo de um homem que tinha abusado dela. Sim, tá. Veja, aí a gente entra numa seara que é muito complicada, mas eu queria, só para facilitar o nosso trabalho hoje, dizer o seguinte: o que que eu estou fazendo aqui? Olha, não tem uma pessoa, não é que eu estou fazendo uma análise. Eu estou dizendo possibilidades, entende? Então, pode ser, não é, que a gente tenha um nojo de alguém que a gente tenha uma atração. Não quer dizer que toda vez que a gente tem um nojo é porque a gente tem uma atração. Não é? Então, por exemplo, você vai, sei lá, no mercado lá da Bolívia e tem lá umas cabeças de cavalo sem pele, e você olha, aí você fica com nojo e fala, ah, deve ser porque no final das contas eu quero essa cabeça de cavalo para mim. Não, você não quer. Na verdade, é claro que não é aqui a gente só está usando assim como um recurso didático para entender que isso é possível, não é? Isso é uma possibilidade. Por isso que a interpretação em si só se dá mediante transferência, não é? A gente consegue entender o que está acontecendo assim no setting terapêutico, não é? Então, assim, o que eu estou dizendo é, não existe um dicionário de interpretações. Portanto, tá com nojo, então é porque tá com tesão. Não é isso, tá? Mas agora, vocês vão perceber na escuta clínica de vocês quando que um certo nojo ele aparece de uma forma estranha. E eu vou dar um exemplo clínico. Imagine um paciente que fala o seguinte para vocês: olha, eu tenho uma raiva específica por mulheres bonitas. Eu odeio que elas sejam assim sedutoras e eu fico com mais raiva quanto mais elas tentam me seduzir. Poxa, veja, aí você já começa a ir para um lado que é assim, tá, mas por que que ele tem raiva de uma pessoa que quer seduzi-lo? Cara, você ainda não sabe, mas você concorda comigo que isso te leva para um lugar em que você fica assim com o ouvido mais em pé? É só isso que eu queria. Que a gente primeiro entendesse o que que o Freud falou, né, nessa dinâmica dele aí, e naturalmente qualquer tentativa de dicionarização dos desejos vai dar errado. É que nem a gente fazer assim, um dicionário dos sonhos, ou seja, sonhou com um dente, então isso é morte. É claro que não é assim, mas o que eu estou dizendo é sobre uma dinâmica psíquica, tá? Então eu acho que fica tudo bem para você assim, acho que deu para. Sim, claro. Tranquilo, Isabela. Mas é isso mesmo. Vão me perguntando porque às vezes a gente passa uma ideia errada mesmo, né? Falando, olha, sentiu nojo, entendi o que você quis dizer e foi bom você ter pontuado. Foi muito bom. Que aí a gente não deixa para ninguém esse tipo de concepção errada, né? O Freud ele fazia umas interpretações. Aliás, tudo que a gente não faz hoje é como o Freud fazia lá com a Dora, né? Então ele vai ficar lá. Porra, ele pegava, não, porque ela tá botando o dedo numa caixinha do negócio. Isso é um movimento masturbatório dela fazendo. E ele falava para ela, né? Então, assim, isso é, de certa maneira, um descortinar, né? Um desmascarar que a gente não faz com os nossos pacientes hoje. Mas o Freud levou um tempo até entender isso. Não é? O Ferenczi ainda descobre, vai para um lado muito mais delicado ainda da clínica, embora ele também tenha feito coisas assim que hoje a gente fala, meu Deus, o que que esses caras estavam fazendo? Mas é que eles estavam inventando a psicanálise.
num contexto que naturalmente era extremamente machista, num contexto que naturalmente tem uma série de questões assim muito complicadas. Enfim, Luana fala, o caso da mulher homossexual que sonhava com homens, então Freud achava que ela era hétero. Pois é, então, o desejo ele tem umas coisas que o Freud ele vai refinando com o tempo. Agora, uma coisa que eu acho que. Veja, até porque, veja, esse é o primeiro texto que eu estou passando para vocês sobre pulsão do Freud. É um texto de 1915. Vocês vão notar como ele vai mudar radicalmente. Ele vai preservar tudo isso que eu estou falando para vocês, mas vai trazer muito mais no texto da aula que vem, que é o para além do princípio do prazer, que aí vocês vão entender que tem a introdução, não é, de uma outra dualidade psíquica que ele vai introduzir a pulsão de morte. Tá? Então, quer dizer, vamos andando aos poucos para que a gente vá construindo o funcionamento psíquico da forma mais clara possível, não é? De modo que vocês só saiam com a ideia de isso pode acontecer, tá? E eu acho que a maneira mais interessante da gente perceber isso, e por isso que é tão importante a nossa análise pessoal, é a gente entender em nós como funciona uma formação reativa, por exemplo. Então, é difícil isso, não é? Porque a gente tem um conteúdo recalcado, mas quando o analista aponta, "Não, mas não é interessante que você tenha justamente uma certa repulsa pelas mulheres bonitas que tentam te seduzir? Qual que é o risco que ela te traz?" Ela não me traz risco, né? Não sei. Por que será que vem a repulsa? Que sentimento acompanha isso? Ah, eu não sei, eu fico me sentindo com medo de, sei lá, deixar de ser quem eu sou. E a pessoa vai falando, vai associando, até que um momento que ela está assim na beira de ela mesma descobrir por que que ela tem então essa repulsa pelas mulheres bonitas, que aí então você fala, você pode fazer uma interpretação, não é? Que é quando ela já está pronta para receber essa interpretação sem erguer mais barreiras. Porque senão o psiquismo dela vai fazer o que? Vai se angustiar, e se ela se angustiar, ela vai então criar mais resistências. Tá certo? Então, obrigado pelo comentário. É isso mesmo, tá? Bom, outra coisa que pode acontecer ao invés de você fazer o retorno ao oposto do que era o sentido daquela pulsão, né? Então, eu amo, eu odeio, eu desejo, eu tenho nojo, a gente pode pensar também na ideia do retorno ao eu, né? Então, aquilo que era voltado para fora, né, acaba se voltando contra si. Então, por exemplo, você queria machucar alguém, você queria destruir alguém, mas isso era inaceitável para o seu ego, enquanto um sistema organizado, desculpe, sistema organizado de valores. E aí o que que você faz? Você começa a se sentir, eu preciso limpar as coisas, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí então essa pessoa encontra um alvo substituto, não é? Através dessa limpar, não é? E encontra um objeto substituto, que é a casa, não é? E então, ah, se isso se torna até um estilo de vida, a gente já tem um masoquismo moral aí, porque ele usa muito isso. Vocês vão notar que tem pessoas que usam mais um tipo de destino da pulsão do que outros. Então, tem pessoas que são muito de formação reativa. Tem pessoas que são muito de retorno ao eu, que são principalmente as pessoas que têm um caráter assim mais melancólico, mais deprimido, não é? Ou seja, é melhor eu odiar a mim mesmo do que odiar ao outro, porque se eu odiar o outro, eu coloco em dúvida quem eu sou, por exemplo. Então isso é uma ferida narcísica tão grande que eu preciso então trocar aí os vetores e fazer com que esse ódio que era dirigido ao outro seja dirigido a mim. O que que acontece quando a gente se odeia? Ah, bom, o Freud já falava isso em Luto e Melancolia, falava, olha, vamos ter um paciente deprimido e ele está falando sobre o desinteresse nele mesmo, você pode ficar esperto que vai ter alguma coisa de alguém próximo dele que é muito importante para ele, que possivelmente esse afeto estava voltado para essa pessoa e isso sofreu um retorno contra o eu, tá? Vai aparecer isso também em Luto e Melancolia, que é um texto que vai aparecer nessa mesma coletânea aí da Companhia das Letras que eu falei para vocês. Bom, então, esse é o retorno contra o eu.
Quer dizer, aí eu fico com raiva de alguém, mas eu transformo essa raiva numa raiva de mim, limpo a casa até as 2 da manhã, me machuco esfregando a mão, foi péssimo e foi um alívio também, tá? Então, muitas vezes o que nos guia justamente é algo que nos faz sofrer, porque ao não poder expressar nossa pulsão naquele circuito da fantasia que tinha uma torneira lá fora, a gente encontra, não é, na autoagressão uma torneira, não é, para essa liberação de tensão contra nós mesmos, não é? Isso acontece muito, muito, certo? Agora tem um outro que é um clássico que vocês vão notar e que é o recalque, não é? Então essa pulsão ela pode ter um dos destinos dela vai ser justamente o recalque. Ou seja, a ideia, como eu falei para vocês, sai de cena e o afeto fica circulante, buscando uma representação similar, não é? Que tenha alguma conexão, mas que não seja tão próxima assim na cadeia de sentido que era, por exemplo, a, a agressividade do pequeno Hans, não é, contra o pai, não é, que ele vê então o problema é que ele sentindo essa agressividade dele, ele sentia também que viria uma ameaça de volta, porque ele é pequeno, o pai é grande, então ah, ele desloca a agressividade, portanto também o medo, não é? Então ele cria uma fobia desse pai através da figura de um cavalo. Então ele começa a ter fobias de cavalo, né? Mas esse cavalo, ele não era necessariamente o problema que o Hans teve com o cavalo, é porque ele fez um deslocamento, não é? Desse ódio e medo do pai para a figura de um cavalo e ele passa então a ser um fóbico de cavalo, certo? Mas por que cavalo? Por que que não podia ser uma aranha? Bom, possivelmente porque ele começou a fazer algumas associações entre, o pai é forte, como um cavalo, o pai é grande, maior do que eu, como um cavalo, o pai tem um pênis, como um cavalo. Portanto, eu tenho medo dessa coisa que não é diretamente conectada ao pai, mas que se você fizer algum trabalho associativo, você vai chegar à ideia de que, no fundo, o cavalo é uma figura que está ali servindo como um representante do pai, tá bem? E aqui, gente, eu estou buscando ser muito fiel ao texto do Freud. Vocês vão ver que muitas coisas vão mudar no decorrer do nosso curso, mas aqui eu vou defender as coisas como se eu estivesse defendendo o texto do Freud. No que vem, eu vou fazer a mesma coisa com o próximo texto. Então, assim, vão com calma, porque às vezes vocês estão acostumados a estudar psicanálise. Por exemplo, deve ter muitas pessoas aqui que só viram Lacan. Isso acontece muito, até porque quem estuda numa escola lacaniana só vê Lacan. E que eu acho curioso, né? Por que será? Podia ver todo mundo, mas não. Então, o que acontece é que muitas vezes os lacanianos têm também a sua própria forma de olhar para isso aqui que eu estou olhando diretamente o que o Freud está dizendo. E aí vocês vão falar, não, mas não é assim que eu vi. Aliás, está errado. Calma, gente. Vai ter o Lacan falando sobre pulsão. E aí a gente vê como é que a gente dá os nossos encaminhamentos. Tá bom? Então, fiquem tranquilos, porque eu sei que. E daí vai ter o lacaniano sempre vai dizer: não, mas tem Trib e Instinct, e a Companhia das Letras fez não sei o quê, porque o outro. É verdade, tem traduções diferentes, tem uma série de problemas, mas é que eu não sei, eu acho mais útil falar isso que eu estou falando para vocês do que a gente ficar numa discussão sobre tribo, instinct, sabe? Porque eu quero que isso vá sendo desenvolvido com o tempo e não que eu fique aqui dando uma aula super teórica, entendeu? Então, acho importante, tá? A ideia é que seja útil, que vocês vejam isso acontecendo na prática, na clínica, na cabeça de vocês. Então, isso é é o meu objetivo aqui. Tá. Então, o recalque, como eu falei, imagine só que você entra no elevador, te dá uma taquicardia, né? Te dá uma ânsia antes daquela reunião, te dá um susto meio desproporcional com algum barulho. E aí, gente, a lembrança que ligaria isso a uma cena está fora do radar, não aparece, não é? Então você tem uma emoção, não é? Você tem, aliás, melhor dizendo, um afeto órfão da ideia, você tem um afeto órfão da representação.
tá bem? Então, o que vai acontecer é que essa representação vai grudar, não é, vai se ligar com a primeira superfície, não é? Então, por exemplo, o elevador, o susto, as coisas, mas aquilo expressa alguma energia que estava ligado a um conteúdo que precisou ser recalcado e que aparece então como um incômodo, um sobressalto, né? E por isso, então, a gente vai chamar isso de um retorno do recalcado, tá bem? Mas a gente vai falar depois sobre recalque bastante. Agora a gente está falando sobre a pulsão, tá bom? Então, o recalque, ele é muito esperto, né? Porque ele te devolve um pedaço, não é? O afeto, sem aquela imagem incômoda que estava ligada àquele afeto. Tá bom? Então você sente, mas você não sabe muito bem o que você está sentindo, porque você não tem uma imagem daquilo que você está sentindo, você tem um sentimento meio puro. E aí você conecta isso ao que primeira coisa que você quer, que você conseguir conectar, porque o nosso psiquismo, ele gosta muito de que o afeto esteja sempre conectado a uma representação, senão isso é angustiante. Não é? Então a gente não gosta de angústia, por isso a gente conecta isso. Ah, é que eu tenho medo de elevador. Tá, o medo de elevador é uma forma, assim, até inteligente de você lidar com a sua angústia do desamparo. Sei que foi parar ali. Né? Então, vamos pensar agora na última que o Freud, no último destino, não é? Que o Freud traz para a gente, que é a sublimação. Né? Então, vamos imaginar que ao invés de de sentir esse sintoma, a gente consiga transformar, por exemplo, esse desejo, esse tesão recalcado por alguma pessoa proibida, por exemplo, em, sei lá, uma música de violão, um arranjo. Você vai então transformar aquele desconforto numa textura, num ritmo, numa coisa. E bom, de certa maneira, o alvo deixa de ser consumir um objeto, não é? E passa a ser agora produzir algo. Né? Então, de todos os destinos da pulsão, né? A sublimação é talvez o mais interessante, porque também ele tem um valor social, né? Então, é uma descarga que vira criação, não é? E aí você, além de ter um certo alívio, você ainda criou algo. Então, a possibilidade que a gente tem de criatividade, muitas vezes tem com esse destino da pulsão, não é? Que vai muitas vezes para a atividade criativa. Tá certo? Então, entendemos que tem a pressão, que é esse aperto que não vem de fora, é um aperto que vem de dentro. Entendemos a fantasia como um mini roteiro, né? Então é curtir a foto, é, 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 puta, mas curtir a foto gera uma ameaça, isso dispara uma descarga de angústia. Então a gente viu em sequência, não é? Que além desse mini roteiro da fantasia, o que a gente sente, não é? São algumas restrições para a expressão desse conteúdo pulsional, enfim, disso que vai ser um conteúdo pulsional, que aliás a gente vai transformar numa tendência nossa, né, que a gente vai chamar de desejo, né? E aí a gente começa com o desejo a buscar um objeto, a ver mais, né? A querer garantir a posse, né? Então a gente tem alguns destinos em sequência que eu falei para vocês, que é a reversão, né? Ao seu contrário, retorno ao eu, o recalque e a sublimação. Tudo bem. Isso é o principal desse texto. Mas é importante a gente pensar sempre como que esse paciente, ou como que nós mesmos estamos aprendendo a descarregar a pressão. Que cenas que a gente tem disponíveis para essa descarga. E às vezes, gente, é muito importante ampliar o nosso repertório de formas, não só mudar de ideia, não é? Porque quando você tem uma forma diferente de expressão, não é? Então você já muda o destino daquela pulsão, porque ela vai poder se conectar a algo que te é mais interessante. Né? Então, ao invés de lidar com a sua pulsão xingando o coleguinha, que é uma possibilidade, você pode lidar com a sua pulsão fazendo uma outra coisa mais interessante, que é, por exemplo, competindo com ele em termos intelectuais, sei lá o quê. Né? Tem uma agressividade? Tem.
mas é uma agressividade que você conseguiu transformar numa outra forma. Mas é importante que essa coisa do informe pulsional, ele crie uma forma, encontre forma, ok? Então, veja, agora a gente poderia passar, aliás, bom, tá no final, né? Mas eu vejo que tem algumas coisinhas ainda para gente falar. Deixa eu ver o que que eu vou escolher aqui, porque tá sobrando coisas para falar e faltando tempo. Bom, eu vou acabar fazendo o seguinte, então. Na aula que vem, eu vou falar sobre o Além do Princípio do Prazer. Para isso, eu vou não retomar o que a gente falou, mas vou falar um pouquinho, vou continuar com essa ideia de como a nossa fantasia é criada e de como essas coisas que passam pela nossa cabeça o dia inteiro. E é isso que eu queria assim, chamar mais a atenção de vocês, gente. Porque o tempo inteiro na nossa vida, a gente está tentando dar um destino para as nossas pulsões. Eu queria que vocês observassem, nem que fosse por um dia, ou assim, nos momentos em que vocês conseguirem lembrar, ou quando vocês sentirem alguma coisa, o que que aquilo pode estar fazendo com os destinos, em termos de destino da pulsão de vocês, né? Quando que algo recalcado surge como uma coisa angustiante? Quando que aquela maneira que você está se odiando, no fundo, era um ódio que você queria dirigir a alguém, que você não pode odiar? Né? Quando, assim, sim, eu estou falando de mecanismos que naturalmente são inconscientes, portanto, eu falar isso para vocês naturalmente significa que vocês vão conseguir fazer. Mas é que às vezes isso já está tão perto do nosso sistema pré-consciente consciente que a gente consegue perceber, porque tem algumas coisas que não são tão angustiantes assim e a gente consegue se pegar fazendo. E isso não serve só para coisas inconscientes, isso serve também para a gente pensar o seguinte: olha, o Fábio veio de chapéu. Bom, ele tem alguma erotização com esse chapéu, percebe? Tem alguma coisa, tem alguma questão aí, tem alguma pegadinha, tem algum negócio que leva a falar: não, eu acho sim, isso. Tá? Então, a gente vai complexificar isso um monte. Vocês vão ver que o conceito de pulsão vai dar muito pano para manga, mas muito mesmo. Vocês, pra você terem uma ideia, olha só, na aula de hoje, o tanto de coisa que a gente conseguiu desdobrar só falando sobre um texto básico do Freud. Então, imagina agora, a gente vai introduzir a ideia de pulsão de morte, a gente vai ver como que os autores pensaram a pulsão depois do Freud. Nós vamos estudar o Laplanche, nós vamos estudar o Lacan antes do Laplanche, inclusive, porque eu não sei se é antes ou depois que eu coloquei no programa, mas ah, hum, são grandes estudiosos do Freud, não é, que vão dar outras perspectivas para isso, mas a gente vai estudar também os teóricos contemporâneos, ou seja, como que hoje em dia a gente ainda continua pensando a pulsão. Vocês percebem que entender a pulsão, de certa maneira, é uma chave para a gente entender a construção da nossa fantasia? Porque esses mecanismos que aparecem aqui, que aparecem na interpretação dos sonhos, de certa maneira, eles dão notícias do como que o nosso psiquismo se forma, não é, e se mantém em operação, tá? Então, gente, o que que vocês acharam? Essa maneira como eu expliquei para vocês, assim, trazendo os exemplos assim simples e tal, vocês prefeririam que eu fosse mais formal, mais acadêmico, ou vocês acham que assim dá para gente levar legal? Tá ótimo, sim, professor, como sempre, gratidão. Eu que agradeço a vocês, né? Para mim é um prazer, poxa, me sinto honrado que vocês tenham vindo e acho que, poxa, bastante gente veio assim para um encontro sobre pulsão. Então, olha, só vai ficar mais interessante, mesmo. Então, quem quiser continuar com a gente aí, fique à vontade. Quem já está lá na formação, poxa, vamos, sabe, macetar esse conceito de pulsão aí até que ele fique, não é, tão, enfim, interessante e útil para a gente, né? Que a gente consiga, então, melhorar, não é, a nossa compreensão clínica, enfim, vamos aos poucos andando aí pelo Freud. E eu acho que é bem bacana a gente estar sempre voltando ao Freud, lendo, porque olha como ele está pensando coisas interessantes, gente. Olha que importante. Olha o que, que o cara pensou. Ele pensou, puta merda, esse cara ele tá odiando alguém, mas no fundo é porque ele gosta.
Tipo, ele entendeu isso. Ou olha, que ele pensou uma outra coisa, tipo, cara, isso aí que ele tá no fundo, ele tá deprimido, ele tá se odiando, mas é que ele não tá se odiando, ele tá odiando aquela mãe que ele não pode odiar. Olha só. E aí ele começa então a fazer toda essa estrutura que vocês vão ver nos casos clínicos dele, né? Então, por exemplo, você vai ver lá no Homem dos Ratos, ou naturalmente, o Homem dos Ratos ele vai ter um ódio que era para ser voltado ao pai dele, mas ele não consegue ver isso porque seria terrível demais odiar o pai, então ele odeia a si mesmo. E aí ele faz rituais de purificação, que é o quê? Um dos destinos da pulsão, não é? Ele faz um deslocamento dessa raiva para um ritual, não é? Que é, de certa maneira, de uma autopunição. Tá bem? Então, em todos os casos neuróticos, a gente vai ver as pulsões e seus destinos. Tá? É um dos textos mais importantes da psicanálise. Né? Eu gosto, inclusive, de começar todo o curso de metapsicologia com esse texto que eu comecei hoje com vocês, tá? Então, eu acho que assim dá um ponto de partida inicial. Achei legal a gente ter feito também já essa combinação com a fantasia. Vocês viram que eu não tive muito cuidado em falar sobre a fantasia, porque o tema é a pulsão, mas é que vocês concordam que se eu falar só, se a só com a pulsão, sem esse encanamento da fantasia, ia faltar coisa? Então, eu vou sempre fazendo essas interlocuções com conceitos vizinhos para que a gente possa aproveitar o máximo possível cada um dos nossos encontros. Tá bom, gente? Pessoal, bom almoço para vocês. Vamos lá, porque agora a pulsão é, não sei, só pulsa aqui dentro no sentido de alguma coisa comestível, né? Beijão, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. parabéns. Tchau.